O salmista ele nos diz: felizes, bem-aventurados, aqueles que vivem com retidão e seguem a palavra do Senhor. Nós queremos fazer parte destes que são os felizes, os bem-aventurados que servem a palavra de Deus. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 32 a 43. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 32. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa maca, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muito boas as suas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o velaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava aí e mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Gazela havia feito quando vivia com eles. Pedro mandou todo o mundo sair. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Depois, voltou-se para a morta e disse: Tabita, levanta-te. Aqui nós temos uma ordem. A ninguém o Senhor quer que fique prostrado. Levanta-te. Versículo 40b. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor de peles. Vale a pena a gente pedir ajuda para o Denis. Denis, qual é a relação do milagre de Pedro com a conversão dos discípulos? Esse texto tem uma dupla função para nós. A primeira é situar geograficamente Pedro. Pedro está numa cidade litorânea chamada Jope. E é a partir dali que ele vai se encontrar com Cornélio, um pagão, legitimando aí a pregação aos pagãos. Um segundo ponto importante é que essas
curas e milagres operadas por Pedro colaboram na difusão do cristianismo a diversas regiões, inclusive regiões de pagãos. Isso assim nós podemos entender que a igreja nascente nos Atos dos Apóstolos se torna cada vez mais universal, levando a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da Boa Nova a toda criatura. Obrigada, Denis. A palavra de hoje, ela é surpreendente. Duas realidades. Primeiro, Pedro, que é ousado. Pedro que com parresia não só proclama a palavra, mas em meio a essa pregação realiza sinais, prodígios, milagres, a ponto de ressuscitar uma pessoa, de chamar de novo à vida uma pessoa. Depois, a ordem dada por Pedro àquela mulher que estava morta: levanta-te. Diz a palavra que ela se levantou, abriu os olhos e viu Pedro e ficou do lado dele. Essa palavra, ela gerou no meu coração um sentimento interessante. Ninguém precisa ficar prostrado nos seus medos, prostrado nos seus sentimentos negativos, de morte. Deus quer a vida de todos nós. Essa palavra, ela é uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra que nos estimula a vir para a vida com toda a força de vida que há dentro de nós. Levanta-te. É uma palavra de coragem, de ânimo. Levanta-te, sai da prostração. Uma palavra que gera vida, gera vida para a gente perdoar, para a gente não se prostrar. Levanta-te. Uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Então, duas realidades, duas provocações. Primeiro, esse anúncio da palavra que é feito com sinais, milagres, prodígios. E Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. E Ele continua fazendo isso no nosso meio. E hoje, essa palavra que gera ânimo, levanta-te. É uma palavra para mim e para você. Levanta-te. Deus não quer ninguém prostrado. Deus quer a vida de todos nós. Que o Senhor nos dê a graça de experimentar a força desta palavra, que o Senhor, Ele ressuscite dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, aquilo que está morto. Senhor, ressuscita-nos, levanta-nos, levanta-nos da tristeza, levanta-nos da falta de amor, levanta-nos da depressão, levanta-nos, Jesus. Dá-nos esta graça, que a vida, a força dessa palavra possa de fato gerar vida na nossa vida. Eu quero continuar aqui com as minhas reflexões, com a minha meditação, com a ruminação desta palavra tão forte, tão desafiadora, e convido você a fazer o mesmo. Aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. cançãonovaplay.com. Assine já!